53 e 54, página 112, existência de um triângulo. Nos módulos anteriores, mostramos que é possível construir um triângulo com régua e compasso, conhecendo-se as medidas de seus lados, ou ao menos dados dos segmentos que formam os lados, sem conhecer as medidas propriamente ditas. Entretanto, nem sempre é possível construir um triângulo considerando medidas quaisquer. Como exemplo, veja o que ocorreu na tentativa de construção de um triângulo com base nos segmentos de medidas 2, 3 e 6 centímetros. Segmentos 2, 3 e 6 centímetros. Tentativa de construção do triângulo. 6 centímetros, né? O 2 e o 3. O 2 e o 3, nem se eles estivessem retinho, ó, o 3 só vem até aqui e o 2 aqui. Nem se eles estivessem retinho, eles conseguiriam alcançar 6 centímetros, né? Então, observe com atenção que 6 centímetros é maior do que 6 centímetros é maior do que 2 centímetros mais 3 centímetros. Logo, conclui-se que a construção do triângulo é impossível, inclusive pela observação dos traços do compasso, destacando que os dois extremos dos segmentos de 2 e 3 centímetros nunca irão se encontrar. Ó, inclusive pela observação dos traços do compasso. Destacando que os dois extremos, esse e esse, eles nunca irão se encontrar mesmo, tá? De acordo com essa ideia e o exemplo mostrado, é possível concluir, genericamente, que em qualquer triângulo, a medida de um lado deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, a medida de um lado deve ser menor do que a soma da medida dos outros dois lados. De acordo com a figura seguinte, temos a ABC, né? O AB, ele tem que ser menor do que se eu somar esses dois. O AC, ele tem que ser menor se eu somar o AB e o BC. E o CB, ele tem que ser menor do que se eu somar os dois. Esse é menor do que a soma dos dois. Exemplos. Página 113. Verificar se é possível construir um triângulo com os lados medindo 12, 7,5 e 6,5. Bom, 12, ele é menor do que 7,5 mais 6,5? 6 e 6, aliás, eu empresto esse meio para cá, fica 7, 7, 14. 12 é menor do que 14? Sim. Sendo 12 centímetros a medida do maior lado, basta verificar se ele satisfaz a seguinte relação. 12 centímetros é menor do que 7,5 mais 6,5, que é 14? Sim, é. Então, podemos construir um triângulo com as medidas 12, 7,5 e 6,5. Um triângulo tem o lado maior medindo 10 centímetros e o menor 6. Quais são as possíveis medidas inteiras em centímetros do terceiro lado desse triângulo? Então, o lado maior tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, o meu outro lado tem que ser de 5 centímetros em diante, né? Então, porque 4 dá 10, iguala. Aí vai ficar uma reta sobre outra reta, né? Aqui, ó. Porque se aqui fosse 3, eles iam só se encostar e iam formar uma reta em cima de outra reta, certo? Mas aqui, como um triângulo tem o lado maior medindo 10 centímetros e o menor 6, quais são as possíveis medidas inteiras em centímetros do terceiro lado desse triângulo? Bom, eu sei que tem que ser maior do que 5. Maior do que 5, porque 5 e 6 dá 11, que é maior do que 10. Só que ele falou que o menor é 6 e 5 ainda é menor do que 6, então tem que ser maior do que 6, né? 6,5, 7, tá? Então, observe que temos de satisfazer as seguintes condições. 10 centímetros é a medida do lado maior. 6 centímetros
é a medida do menor lado. L é a medida do terceiro lado. E eu sei que esse terceiro lado aqui, ó, é menor, aliás, é maior do que 6, né? Maior do que 6, então ele vai ser 7, 8. Para satisfazer essa relação, L tem de ser maior que 4 centímetros, né? Para dar 10. Mas observando que 6 centímetros é a medida do menor lado e que são procuradas as possíveis medidas inteiras, concluímos que o terceiro lado L poderá medir 7, 8 ou 9, porque 6 mais 9, 15. 6 mais 9, 15. E 15 é maior do que 10. E se eu colocar 6, assim vai ser maior. É isso aí. Então, poderá medir 7, porque falou que 6 é menor, 7, 8 ou 9. Certo? Observação. Sendo A, B e C as medidas dos lados de um triângulo, devemos ter que o lado A, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados BC. O lado B, ele tem que ser menor do que a soma dos outros lados AC. E o lado C tem que ser menor do que a soma dos outros lados. A soma AB. Isolando nas 3 desigualdades, temos que A menor do que B mais C, B menor do que A mais C e C menor do que A mais B. Quando eu isolo aqui, ó, vou isolar o A. B, aqui eu tenho mais C, né? Passo para o outro lado do sinal de menor, menos C. Então, B menos C tem que ser também menor que A. E aqui, quando eu passar o BC menos B, tem que ser menor que A. Então, de 1, 2 e 3, conclui-se que B menos C tem que ser menor que A e o A, que é ao lado, tem que ser menor do que B mais C. Aqui, ó, eu só isolei o A. Aqui o A já está isolado. Como que eu faço para isolar o A nessas duas condições? O A vai ficar daqui, só isso que está mais C, passo para o outro lado, menos C. E aqui está mais B, passo para o outro lado, menos C. Bom, então aqui fala que de 1, 2 e 3 conclui-se que o módulo, o valor da diferença entre dois lados, os dois lados, tem que ser menor do que A. E A tem que ser menor do que a soma. Então, se eu estiver somando de um lado e no outro eu estou fazendo a diferença, eu sei que o A vai ter que ser menor do que a soma e maior do que a diferença. Então, aqui, ó, quando eu coloco que o 10, se eu for colocar aqui, ó, 10 é menor do que 6 mais L. 6 tem que ser menor do que A mais L. L tem que ser menor do que 10 mais 6. Então, A tem que ser menor do que 16. E aqui, aliás, o L tem que ser menor do que A mais B, 16. Se eu tenho o valor de A, vamos supor que o valor de A é 10, o valor de B é 6. Então, se eu tenho aqui 10, 10 tem que ser menor do que B mais C. Então, 10 tem que ser menor do que 6 mais 4 dá 10, seria igual. Então, tem que ser, esse lado tem que ser maior do que 4, né? Aqui, o B, que é 6, tem que ser menor do que 10 e L, 10 mais L. O C, que é o L, tem que ser menor
do que 16. Menor do que 16. Ele tem o C tem que ser menor do que 10 mais 6, que é igual a 16. O C tem que ser menor do que 10 mais 6. Menor. Bom, e o A, que vale 10, ele é menor. A, que vale 10, é menor do que 6 mais L. Então, o meu C vale mais do que 4. De 5 em diante, né? E o C, ele está entre o 16, né? Que 10 mais 6. 10 mais 6. 16, então o C está menor do que 16. Bom, se ele está menor do que 16, e ele tem que ser maior do que 4, né? Ele está entre 5 e 15, vamos supor. Então, se ele está entre 5 e 15, mas aqui fala também que o 6 tem que ser menor do que 10 mais L. E o meu L tem que ser menor do que 16. Bom, então só aqui que eu não consegui visualizar, né? E aqui, observando que 6 é a medida do menor lado, 6 é o menor lado, então o L é maior do que... Tem que ser maior do que 4? Não, tem que ser maior do que 6. Então, ele vai ser do 7 em diante. Por quê? Porque o menor lado é 6, né? Então, está entre o 7 e o 16. Mas se eu coloco o meu L valendo 10 mais 10, ó, 10 mais 6 dá 16. Se fosse 10 mais 6, aqui, ó, 10 mais 6, 16. O C não pode valer 16, porque 16 não é maior do que 16, é igual. Então, o 16 é descartado, tem que ser o 15. Vamos, aliás, supor o 15, né? O 15. Se eu tenho o C valendo 15 e o 10 mais 6, 16 até que vai. E o meu B, que é 6, é menor do que 10 mais do que 25? É. E o 10, ele é menor do que 6 mais 15, 21? É. Só que aqui ele isola, né? Quando ele isola, aqui é só para observar. O que ele está observando? Que sempre que um lado, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. É aqui que tá fazendo essa análise aqui. Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. E aqui a gente só tava tentando comparar aqui, tá? Tentar resolver essa situação, mas de um modo mais compreensivo, tá? Então, quando você isola o A. O A, na realidade, eu preciso isolar o C, porque é o C que eu não tenho, não é? Então, se eu isolar o C, ó, o C vai ficar A menos B, ou seja, 10 menos 6, 4. Então, 4 é menor que C, sim. Então, vamos isolar agora aqui o C, né? B menos A. Módulo de B, né? Módulo de B menos A. B, 6 menos 10 vai dar menos 4. E o módulo é só 4. 4 tem que ser menor. 4 tem que ser menor do que o C. Então, ele é maior que 5. Não, ele é maior do que 7. Agora aqui, nessa segunda etapa aqui, o C. O C tem que ser menor do que 16. Então, agora de 1, de 2, de 3, conclui isso aqui.
B menos C. B menos C tem que ser menor, B menos C. C menos esse número tem que ser menor do que 10. Ó, B menos C. Eu sei que o A não é 10? Então, se o A aqui, ó, vale 10, se o A vale 10, B menos C. 10, aliás, o B vale 6, 6 menos, tem que ser maior do que 7. Menos 7 é 1. 8. 6 menos 8 são 2. 9. 9 menos 6 dá 3. 3 é menor que 10. 10 menos 6 dá 4. 4 é menor que 10. Só que o 4, o 9. Ah, eu só tô esquecendo de olhar aqui, ó. Se o meu B vale 6. O C valendo 7, 6 menos 7, 1. 1 é menor que 10. E somando? Somando dá 13. Agora, 8. 6 menos 8, 2. 2 é menor do que 10. E 10 é menor do que 8 e 6. 6 e 8, 14. Ok. 14. Só depois de tanto pensar, né? Se aqui fala, ó, que o maior lado, aliás, L tem de ser maior que 4. Fala que o maior lado é 10. Por que não pode, então, o L não pode ser 10? Porque o maior lado é 10 e o menor é 6. Então, tá entre o 7, 8 e 9. Ah, era só observar essas duas informações. Se o maior mede 10, então são menores que 10. Ó, se o maior mede 10, o maior mede 10 e o menor mede 6, então está em 7, 8 ou 9, mede aquele terceiro lado, né? Então, essas são as opções. Era só eu olhar essas duas questões. Um é o maior lado, mede 10. Um é o menor, mede 6. Então, tá entre esses dois aqui, ó. Tá entre 10, eu tenho a minha reta aqui. O 10 tá aqui e o 6 tá aqui. Tá entre 6 e 10. O valor desse terceiro aí. Certo? Então, vamos lá para o exercício. Exercícios de aplicação, modo 53 e 54, para ver a existência de um triângulo, página 126. Uma professora de anos iniciais quer mostrar aos alunos vários formatos de triângulos. Para isso, ela usará diferentes pedaços de canudo, que serão presos nas extremidades com tachinhas. Então, 3 canudos com tachinhas, como mostra a figura. Ela já recortou 2 pedaços de canudos com medidas de 9 e 6. Para conseguir montar o triângulo, o terceiro pedaço poderá ter quais medidas inteiras em centímetros? Bom, lembra daquela propriedade que fala que o valor tem que ser maior do que o módulo da diferença entre os dois lados, que é 9 e 6. Então, 9 menos 6. Põe a diferença aqui. E menor do que a soma dos dois. 9 mais 6. Ou seja, 9 menos 6, só o módulo, dá 3. Então, x tem que ser maior que 3 e menor do que 15, certo? Então, sendo x a medida procurada, temos que 9 menos 6. A diferença dos dois lados que você tem que ser menor do que o valor desse lado que está faltando. E esse lado que está faltando tem que ser menor do que a soma. Então, em um lado você soma, antes você diminui e no outro você soma. Os
lado que você tem. De um lado você calcula a diferença e coloca em módulo só para não ter perigo de aparecer negativo, tá? Um tamanho negativo que não faz muito sentido. Então, em um lado eu diminuo e no outro lado eu somo. E o meu valor procurado tem que estar entre os dois, tá bom? Então, o x ele pode assumir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sendo medidas inteiras. Inteiras, aqui fala. Quais medidas inteiras? Em centímetros, temos as seguintes possibilidades: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 14 centímetros. 2. Cláudio trabalha em uma gráfica que faz diversos tipos de panfletos para propaganda. Um de seus clientes lhe enviou um e-mail pedindo um panfleto no formato de um triângulo com os lados medindo 12, 11 e 25. No entanto, Cláudio respondeu dizendo que não seria possível fazer esse panfleto, pois as medidas não estavam corretas. Explique geometricamente o motivo pelo qual não é possível fazer o panfleto com essas medidas. Ó, se eu somo 12 mais 11, vai dar 23, né? 23, quando eu tenho o maior lado é o 25. Se eu tenho, 25, para dar 25, ele só ficaria a mesma direção aqui, né? Se a soma dos outros fosse igual, desse só 25, ele ia sobrepor o meu primeiro lado. Então, tem que ser maior que 25. Só que é menor ainda, é 12 e 11. Então, os outros lados, um vai pegar aqui e o outro aqui. Deu só 23. Então, ele não forma um outro triângulo porque os dois lados não se encostam. Ó, como se trata de um triângulo, temos que uma das medidas, 25, é maior que a soma das outras duas. 25 é maior do que a soma das outras duas. E tem que ser o contrário. Com isso, não é possível existir o triângulo pedido pelo cliente. Tem que ser menor, tá? Do que a soma. Ou seja, olha aqui. Tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, 25 tinha que ser menor do que a soma. 3. Dadas 3 medidas de um ângulo, qual teorema possibilita verificar se ele pode ser classificado como um triângulo retângulo? Ah, tem um teorema que nós aprendemos lá no início, que é o teorema, não sei se vocês lembram, que a minha hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos meus dois lados ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras. Ou seja, o cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado, né? É igual a quem? A hipotenusa ao quadrado. Em relação ao triângulo mostrado na figura, responda as questões. Bom, aqui eu tenho 3 e 7. Verifique qual é a maior medida inteira em metros que x pode assumir para que o triângulo exista. Bom, 7 mais 3, lembra que de um lado eu somo e do outro eu diminuo? Eu vou colocar em módulo para que não tenha um valor negativo. Então, o meu x ele tem que ser maior, né, do que o anterior, que está fazendo a diferença, diminuindo, e tem que ser também menor do que o que está somando. 7 mais 3, que dá 10. E aqui, 7 menos 3, que dá 4. Bom, então eu sei que o meu x pode ser 5, 6, 7, 8, 9. Aí pergunta qual é a maior medida? 9, né? Inteira que o x pode assumir para que o triângulo exista. Como a medida de um lado deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados, temos que x menor do que 7 mais 3. Ou seja, x tem que ser menor do que 10. Logo, a maior medida inteira em metros será 9 metros. Qual deve ser o menor valor inteiro em metros para x? O menor? O menor é 9. O menor tem que ser... O x tem que ser... Ele ainda tem que ser maior do que a diferença. Então, o menor tem que ser o 5.
x tem que ser maior do que 4, né? Então, a medida x deve ser maior que o modo da diferença. Ó, a medida x deve ser maior, boquinha apontando para quem é maior, o x. Então, x deve ser maior do que a diferença entre os dois lados, que é 4. X é maior que 4. Então, se eu estou falando que é maior que 4 e estou trabalhando com números inteiros, então, o menor número que ele pode assumir é o 5. 5, certo? Agora, questão 5. Considerando apenas medidas inteiras em centímetros, use régua e compasso e construa todos os possíveis triângulos com dois lados medindo 4 e 6. Depois, anote quantos triângulos, no máximo, com essas características podem ser desenhados. O que eu tenho? De um lado, se eu somar 4 mais 6 e antes 4 menos 6, o módulo, né? E o valor que eu preciso encontrar tem que ser maior do que a diferença, ou o módulo da diferença, e menor. Então, o x vai ter que ser menor que 10 e maior, quanto que é 4 menos 6? Dá menos 2, mas eu quero só o módulo, é só o número, 2, que é a minha diferença. Então, o x tem que ser maior que 3. Então, anote quantos triângulos, no máximo, com essas características podem ser desenhados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 7. 7 triângulos, né? Então, o terceiro lado pode medir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 8 triângulos no máximo. O terceiro lado pode medir 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que eu tenho 7 possibilidades. Bom, então, são quantos tipos de triângulos? São 7 triângulos no máximo. 6. Um triângulo isósceles tem dois lados congruentes, medindo 12 centímetros cada um. Quais medidas inteiras em centímetros o terceiro lado desse triângulo pode medir? Então, um triângulo isósceles, né? O isósceles tem dois lados congruentes, medindo 12. Bom, eu sei que de um lado tem o 12 mais 12, que dá 24. Esse 24 tem que ser maior do que esse terceiro lado. E 12 menos 12, 0. E x tem que ser maior do que 0, ou seja, de 1 até 23. Bom, o terceiro lado desse triângulo pode medir de 1 até 23, né? O x tem que ser maior do que 0 e menor do que 24. Então, o terceiro lado pode ter qualquer medida positiva menor que 24. Então, é isso. Bom, exercícios propostos. Página 128. Você vai pôr seu nome. Tarefa de casa. Página 128 e 129, que é o para conferir, tá bom? Isso aqui, tudinho para vocês, de presente. Ah, e tem outra coisa. E no módulo 50, 51 e 52, a memória do celular acabou e ficou faltando desses em diante, certo? Então, o que a gente estava fazendo? A gente pegava o maior lado, né? E pega uma régua lá. Bom, já que eu medi a abertura, né? Então, eu vou calcular aqui a minha abertura, né?
Ah, eu tô lá, aqui. Então, tracei a abertura. Agora, eu preciso que medir o outro lado. Abertura em B. Como que eu vou fazer a abertura em B? Ou você põe daqui. Vamos pôr daqui que meu desenho já tá daqui. Vou lá no vértice. E calculo essa abertura. Agora eu vou calcular a outra abertura do C aqui, ó. C. Clico ali. E calculo a outra abertura. Onde eles vão se encontrar? Aqui. Aí eu vou pegar a régua e traçar essa linha até lá no ponto de encontro, tá? E por lá no cantinho do outro vértice e lá no encontro das duas linhas e traçar a outra linha. 3. Construa um triângulo equilátero qualquer. Equilátero qualquer, então como eu vou fazer? Você vai pôr a abertura do seu compasso do jeito que você quiser. Então, aí, o que você vai fazer? Você vai... Ah, eu quero essa abertura. Ah, eu sei que essa abertura tem 2,5. Ah, então eu já vou traçar ela aqui. É essa abertura que eu tenho? Opa. Essa abertura que eu tenho, né? Se essa abertura que eu tenho, eu vou ter que ter todas as minhas aberturas do mesmo tamanho. Ou seja, essa abertura aqui, né? Então, ó, o que eu sei? Sei que ela vai ter pra cá. Eu vou ligar os pontos e aqui a mesma abertura, ó. Vou ter a mesma abertura aqui, vou ter a mesma abertura aqui. E também vou ter a mesma abertura aqui. Ó. Cliquei. Agora, ó. Marquei o semiarco. Então, eu vou unir. Agora aqui, ó. Essa saída aqui. Esse vértice aqui, que... Liguei aqui. E tenho que ligar onde agora? Tá vendo que não foi lá no cantinho? Tem que ser bem no cantinho, moçada. Senão não vai. Lá no cantinho. Agora foi. Então, tenho todos os lados iguais, porque eu mantive a mesma abertura. E aí, quando eu fiz essa abertura aqui, passei a régua. E aí, depois, marquei essa abertura aqui, né? E aqui eu marquei outra abertura. Ou seja, mesmo lado, mesma abertura e mesma abertura, tá? Essa é a nossa resposta. A abertura a que você quiser que caiba nesse retângulo aí, tá? 4. Em cada item, usando régua e compasso, construa o triângulo. Ó, essa página é 122. Construa o triângulo de acordo com a medida dos segmentos e do ângulo formado por esses segmentos. Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 2 segmentos e um ângulo. O ângulo eu vou me atentar só a essa abertura, não vou me atentar a isso, tá? Então, aqui eu vou colocar o A. Ah, eu só posso usar régua e compasso? Bom, então vamos medir quanto que dá o A. O A eu vou pôr ele saindo do 1 e indo até o 9,12. Então, aí eu vou lá, traço saindo do 1 até o 9,1 até o 9,2, passo a régua. Passou a régua, agora a gente vai calcular essa abertura. Mas como é que eu vou calcular essa abertura? Bom, primeiramente, eu vou ver qual que é o raio aqui, ó. Aqui. Esse é o raio. Então, eu vou no cantinho, calculo esse
Semiarco, aliás. Então, calculei o semiarco, né? Aqui não tá bem, não, hein? Não pus na continha, mas calculei o semiarco. Bom, então, agora, que abertura tem esse semiarco aí, gente? Tá vendo? Conseguiu ver minha abertura? Ou seja, eu vou marcar um ponto e mostrar ou a abertura tá aqui, ou eu vou marcar o ponto e mostrar que a minha abertura tá aqui. Que é o que eles fizeram aqui, marcaram por esse. Ah, se eu sei que aqui tá a abertura, então eu vou marcar minha outra abertura, que é B. Essa abertura que é B. Essa abertura que é B. Então, lado, ângulo e lado. Eu sei que o lado vai vir, eu tenho que passar aqui, ó, por onde eu registrei, né? No centro, no centro, no centro. E ele vai até onde? Até onde marcou lá o meu semiarco, tá? Então, eu tenho que fazer daqui até ali onde marquei. E depois, marcado o final, eu trago a outra ponta, tá? Então, é isso aí. Então, agora nós temos mais ali 2 lados e um ângulo. Nossa, mas que delicado. É porque a gente não mexe todo dia com isso, né? Vamos traçar primeiro aí o nosso ângulo A. Ângulo A. Tracei, passo a régua. Aqui. Tracei, né? Marquei ali o pontinho. Nem tá tão lá no cantinho. Marquei. Pego uma régua, né? Marco aqui uma reta. Marquei a reta. Como que eu vou saber esse ângulo? Bom, esse ângulo eu vou marcar os pontos aqui, ó. Marco os pontos. Vou num cantinho. Opa, vou lá no vértice. Lá no vértice. E traço. Bom, tracei. E agora, como que eu vou saber qual que é a minha abertura? Vou ter que calcular lá a abertura agora, né? Tracei o raio. Agora eu vou traçar a abertura desse ângulo lá naquele raio. Ou seja, vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, sempre, tá? Então, um tá aqui e o outro tá aqui, certo? Ou seja, um tá aqui e o outro tá onde, às vezes? Um tá aqui, o outro tá aqui. Tá? Deu uma diferença mínima, mas aqui o erro deve estar na minha abertura aqui, ó. Que eu não devo ter aberto direito. Aqui até aqui, certo? Aqui, aqui. Agora sim. Agora deu. Bom, se eu já tinha deixado até aqui, então eu vou marcar uma semi-reta. Aliás, traçar esse segmento aqui. Ah, não sei quanto que vai dar. Bom, mas eu sei que da medida de B. A medida de B. Vou pôr no vértice. Então, ele vai só até o lado da circunferência, tá? Então, eu vou pegar a régua que vai passar no vértice e vai até
circunferência e traço. Bom, é assim, né? Mas na hora de fazer, talvez. Com auxílio de régua e transferidor, construa um ângulo AB transferidor. Agora eu preciso. Bom, na 6 fala, aliás, na 5, tá pedindo para me mostrar o triângulo. Eu tenho um lado, ângulo e ângulo. Então, se eu voltar lá na página 111, eu vou ver que lá no terceiro caso, lá no final, eu preciso de lado. Quando eu tenho o lado, ó, aqui eu tenho um lado e dois ângulos. Então, eu preciso que este lado que eu tenho a medida seja entre os dois ângulos informados, tá? Não pode ser um lado aqui e o ângulo aqui. Tem que estar o lado que eles me informam, eles têm que fazer parte dos dois ângulos, tá? Então, lá, sabendo disso, como é que eu vou reagir lá? Então, eu tenho aqui o lado e dois ângulos. Então, eu faço o lado de 4 centímetros. Vou pôr aqui. O lado de 4 centímetros e dois ângulos, um de 45 e outro de 76. Bom, cadê aqui? Que eu vou medir, vou pôr aqui. De 45 e o outro, ó, lembrando que esse aqui, 45, vai até aqui, tá? Ah, e pra não ficar nunca tortinho, põe aqui e marca o outro lado, que a régua tem que passar ali. Ah, e o outro tem que valer quanto? 76. 70. Ixi. O outro ângulo é quanto? 76 mesmo, gente? Então, 0. E o 75, 76, ó. Se o 75 tá aqui, 76 tá aqui. Bom, e agora? Agora que eu marquei os tracinhos, eu vou fazer o quê? Um lado, o de 45. Cadê o de 45? O ângulo de 40. Ô, senhor, é aqui, ó. Aqui é o de 45. Então, ele vai ter que passar aqui. E o ângulo de 70, o ângulo de 76, ele está onde? Ele está aqui mesmo, né? Tá aqui mesmo. Então, o que que eu vou fazer ali? Puxar pro 76. Livre. Deixa eu travar aqui com uma mãozinha. Um lado aqui. E o outro tem que passar lá aqui no 45. Ok. Fiz o triângulo. Onde um é 76 graus e o outro 45 graus, certo? Ou seja, eu vou ter que pôr, ó, a medida do meu lado, ângulo, ala, ângulo, ângulo, lado, ângulo, tá? Em cada item, usando régua e compasso, construa um triângulo de acordo com a medida dos ângulos. Bom, então, ele me deu
dois ângulos. Então, para medir dois ângulos, eu vou pegar o... Ele não me deu a medida, mas posso pegar o compasso e verificar que a abertura é essa. Nossa. Pronto. Uma abertura. E aí, o que que eu faço? Pode usar régua? Pode. Bom, então eu sei que aqui é 0 e vai até o 8,4. Então, do 0 até o 8,4. Tracei, né? Traçado. Traçou? Beleza. Agora vamos na abertura. Como que eu vou fazer? Vamos calcular esse raio primeiro? Em um dos ângulos. Aqui. Muito grande. Aqui. Tracei o semicírculo. Agora eu vou pegar a abertura desse ângulo. Aqui. Então, minha abertura eu ponho aqui, ó. Vou ponta seca aqui. E vou marcar o X. Ó, eu vou ter que traçar e passar em cima da reta. Ok. Agora, o que eu vou fazer com o outro? Primeiro, vou saber que raio que usou nesse semiarco. Vamos ver. O raio é esse aqui. O raio é esse aqui. Eu usei um maior, mas eu vou usar aqui a mesma abertura, tá? Aqui. Usei um maior, que vocês viram que ficou maior. Agora eu vejo a abertura desse maior que eu fiz, viu? Fica aquela aberturinha lá, não. Como que... Agora eu vou usar esse maior que eu construí aqui mesmo. E aí, vou fazer o quê? Aqui. Então, aonde eles vão... Peraí. Aqui. Aqui. Peguei aqui. Ok. Agora, a abertura. Ok. Abertura. Ok. Aqui. E eu pus a mesma abertura de raio. Não, pois não. Então, onde os dois se cruzarem aqui, ó, eu vou traçar nesses dois aqui, ó. Travo aqui, traço. E aí, no outro, onde eles se cruzaram, eu vou, passar, falta fazendo o triângulo. 6, tem a letra B, para melhorar, né? Então, vamos montar lá a nossa reta, que é 6 centímetros. 6. Menos de 6 um pouquinho, 5,8. Isso, 5,8. Traçou sua reta? Agora vamos para os ângulos dos dois lados da nossa reta. Bom,
Vamos ver qual que é o raio aqui que eu tenho, depois eu vejo a abertura. Tá vendo que eu achei um raio aqui? Aí eu marquei, ok, tô certo. Vem no cantinho. No cantinho. Marquei? Agora eu vou saber que abertura é essa aqui, ó. Marquei o semi-arco. Tracei esse arco, agora eu vou traçar a abertura do ângulo. Ah, vi, pronto. Fui de um ponto ao outro. Que eu tenho a mesma referência no outro. Ó, pus a mesma referência de um ponto ao outro. Então, aqui é a minha abertura. Ah, eu não tenho essa reta aqui nesse. Vocês estão falando. Então, põe a ponta seca onde você tem e calcula a outra. Pronto, eu sei que vai ter que passar aqui a reta. Então, vamos calcular outro ângulo. Vamos saber qual que é o raio que ele está usando para criar esse... Pronto. Aqui. 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 Achei a abertura. Achei a abertura. O que que eu vou fazer? Eu vou onde eu tenho a semi-reta e vou traçar. Vou onde eu tenho a semi-reta e vou determinar onde vai cruzar. Onde tá cruzando aqui, ó, é onde eu vou passar a minha linha. Meu segmento. E aí, aqui, ó, bem onde tá cruzando aqui a linha, é onde eu vou traçar o outro, certo? 7. Reúne com seus pais, seus irmãos. Cada um deverá construir um triângulo BOA com A 30 graus e O 55. O segmento OA deverá ter medida única para cada um dos três. Bom, o segmento OA deverá ter medida única para cada um dos três. Por exemplo, caso você considere que OA é 4 centímetros, cada um de seus dois colegas deverá escolher outra medida diferente de 4. Ok? Caso o espaço a seguir seja insuficiente de acordo com a medida escolhida, o triângulo pode ser construído em folhas separadas. Não, bora fazer aqui mesmo. Depois responda o que se pede. Bom, então, eu tenho um triângulo com... construir um triângulo, um com 30 e um com 55. E OA, segmento OA, ele fala, por exemplo, caso você considere que o segmento OA tenha 4 centímetros, cada um de seus colegas deverá escolher outra medida. Bom, então aqui eu coloquei quantos? Coloquei 10 centímetros e meio. Aí, como que eu vou calcular os 30 graus? Os 30 graus, aqui é o 30, então, faço um pontinho aqui, marco aqui. Aí, eu vou vir agora com o segmento, a reta. E o outro me fala 55. Aqui. 0 e 55. O que eu faço agora? Traço. Vou no vértice, passo por cima, traço. Vou lá no vértice e também faço o segmento. A. Com o transferidor, meço o ângulo B. Bom, vou pôr o ângulo B aqui. B. Foi de 0 até 95. O seu também deu 95? B, 95. E escreva qual é essa medida e confirme se a soma das medidas dos três deu 180. Sim. 30 mais 55, 85. 85 mais 5, 90. 90 mais 90, 180. Ok, deu certo. A medida de B foi a mesma encontrada por seus colegas? Espero que sim, por todo mundo. A medida escolhida para o segmento OA
interfere na medida encontrada para o ângulo? Não. D. Escolha um integrante do trio para compartilhar os demais. Essa aqui a gente vai ficar para um outro momento, tá? Essa D a gente precisa responder não. Então, agora, tarefa de casa, tá? Página 125. Depois vocês mandam aí, tá bom? Muito obrigada.